Bom dia. Nós vamos continuar a nossa EBD aí do período da quarentena. Na semana passada o Rodrigo tratou sobre o tema se o vírus escapou do controle de Deus. Nós resolvemos nesse momento não continuar com a nossa temática de EBD sobre cosmovisão cristã, devido a didática, ao tempo, a necessidade de trabalhar aquele tema presencialmente e nós trabalharmos pontualmente com temas que são relevantes e que têm surgido diversas perguntas nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Então, dando continuidade à EBD que o Rodrigo começou, hoje nós vamos fazer sobre um ponto histórico, isso é, como cristãos de outras épocas eles reagiram diante de um período de pandemia ou epidemia local, na questão da reunião da igreja. Isso provavelmente é uma coisa nova, nenhum de nós passou por isso até hoje. Nós não sabemos como enfrentar isso e nada melhor do que olhar como aqueles que vieram antes de nós, como que eles passaram por isso. E nós ainda vamos ter mais uma EBD já programada para domingo que vem, que é se Deus ele é bom, então por que o mal existe? Por que o coronavírus está aí solto? O problema do mal. Se Deus ele é bom, por que o mal acontece? Hoje nós vamos focar na questão histórica, na questão da quarentena. Quem de nós um dia na vida achou que viveria uma situação de filme? Se você olhar no catálogo da Netflix e você verificar contágio, epidemia, a gripe, ou em outras plataformas de streaming, você vai ver tudo que tem lá. A gente sempre classifica aquilo como obra de ficção. Nós não achávamos que isso ia acontecer com a gente, essa é a grande verdade. Lembra do retiro dos jovens, quando a gente estava lá naquela noite de humor e a gente tinha que dar soluções para uns problemas? E foram dito várias coisas, dentre eles o que foi falado? O coronavírus. Parecia distante, parecia que não ia chegar, parecia que isso não ia afetar a gente. A gente achava que era algo distante e de repente, 2 semanas, tudo muda. Planos foram frustrados, o vírus chegou ao país. De repente, muitos discursos de especulações, debates públicos e a igreja assim se reunir no culto público na semana, simplesmente precisamos parar. Simplesmente precisamos parar. Algo totalmente estranho para a nossa geração, porque nós não estamos acostumados com isso. Nós crescemos numa era democrática, do auge das benesses do capitalismo, a geração do conforto, a geração dos apps, que você compra, tá na sua casa amanhã, que você faz tudo sem precisar enfrentar fila, a maioria das coisas, todos os serviços à nossa disposição, e de repente a nossa liberdade ela é tirada. E a nossa liberdade precisa ser retirada, porque por meio dessa restrição, vidas serão poupadas. Nós não superlotaremos o sistema de saúde, e então as pessoas que precisam de atendimento hospitalar, elas vão ter esse atendimento hospitalar. Mas diante de tudo isso, a pergunta que se faz, mas é certo a igreja não se reunir? Como nós faremos agora? O culto online ele é igual ao culto público? Ou até a debate da última semana, se você segue blogs e páginas cristãs, você vai ver diversas postagens em relação ao tema: é correto ministrar a ceia do Senhor online? Ou não? Essa pandemia é uma novidade para a nossa geração. Como seria se nós estivéssemos passando por uma situação de guerra, por uma situação de um regime ditatorial que persegue cristãos? Se você foi um cristão, ou se você lê relatos de cristãos que viveram em meio ao regime comunista ou ao regime nazista, vocês vão ver que eles não tinham liberdade nenhuma. Ou em países onde essa liberdade foi tirada, mas muito mais por motivos políticos do que por motivos de saúde, como é o nosso caso. Mas a nossa liberdade ela nunca foi retirada e de certo modo isso agora nos afeta. De certo modo isso agora nos afeta. Nós nunca vivemos isso, isso é algo estranho. Nós não temos mais o controle da situação. Não temos mais o controle da situação. Então nesses momentos o que muito ajuda a gente é tentar descobrir que nós não estamos sozinhos. E que nós nem somos os primeiros cristãos a passarem por isso. Quando nós olhamos para a história de 2000 anos, para a história da igreja, a gente consegue ver que não foi a primeira pandemia que a humanidade passou e provavelmente não será a última, mas que cristãos precisaram enfrentar esses dilemas.
Por isso que o importante nessas horas é verificarmos o que aconteceu. Como que esses cristãos reagiram? Será que eles repreenderam a epidemia em nome de Jesus e encararam, não vai acontecer nada com a gente? Não estamos suscetíveis aos problemas desse mundo pecaminoso? Isso não acontece pra gente? Isso não acontece com a gente? E como Deus orientou o seu povo, e baseado no exemplo deles, nós vamos ver que muitas das decisões tomadas hoje foram as decisões prudentes que esses cristãos tomaram. Então, nesse nosso tempo aqui, o meu propósito é fazer uma compilação desses principais escritos de alguns teólogos ao longo aí dos últimos 600 anos. E diante daquilo que eles disseram, a gente tira algumas lições práticas e como a gente pode aplicar isso na nossa vida. Então, esse material você acha na internet. Foi publicado aqui no Brasil, Teólogos Reformados Históricos sobre a Igreja em Quarentena e Distanciamento Social. Foi publicado pelo Voltemos o Evangelho e pela Coalizão pelo Evangelho. Foi algo traduzido de um material feito por pessoas de fora do Brasil. Então eles traduziram e colocaram essa compilação. E é muito edificante, é muito bom você poder ler. É muito bom você poder entender como que eles agiram e ver que nós não estamos distante dessa realidade e disso que está acontecendo. Então, começando, não poderia deixar de começar com ele, por Martinho Lutero. E Martinho Lutero, em 1527, essa cidade de Wittenberg foi assolada pela peste bubônica, mesma doença da peste negra. Você vai falar, mas Lucas, a peste negra teve seu auge entre 1346 e 1353, Lutero nem havia nascido. Sim, mas como toda a pandemia, toda a epidemia, ela tem os seus lugares de contaminação. E naquela época não se propagava tão rápido como hoje, porque as pessoas não se locomoviam tão rápido como hoje. Então, quando no seu auge ela deixou de afetar determinada cidade, ela afetou outras. Então, Lutero, já em 1527, 10 anos depois que ele fixou as suas teses, as suas 95 teses, na capela de Wittenberg, chamando então aqueles teólogos católicos romanos para um debate. Então ele escreve uma carta escrita para o reverendo Dr. John Hess, se alguém pode fugir de uma praga mortal. Acompanhe comigo, eu vou ler alguns trechos, então tentar ler pouco para não tornar maçante, mas ler. Veja o que Lutero diz a esse respeito. Pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, administrar remédios e tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária, para não ficar contaminado, e assim, porventura, infligir e poluir outros, e portanto causar a morte como resultado na negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará. E eu terei feito o que Ele esperava de mim, e portanto não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada, nem insensata e nem atenta a Deus. Lutero age com prudência. Ele diz que fará o que for necessário, das medidas de restrição. Ele não vai onde a presença dele não é necessária, para ele não se contaminar e não poluir outros. Mas veja que num aspecto ele diz, mas que se ele precisar, e se alguém precisar dele, ele arrisca a sua própria vida, para que essas pessoas sejam ajudadas. Lutero então tem essa perspectiva, uma fé que teme a Deus, ele não vai ajudar a alastrar, a propagar a doença, mas se as pessoas precisarem dele, ele certamente vai. Veja que interessante esse equilíbrio do próprio reformador, essa perspectiva que ele tinha. Pouco depois da geração de Lutero, Johann von Eweg foi um erudito alemão reformado, formado em direito, médico, professor de medicina, e ele passou a ocupar o ofício civil de médico da cidade de Bremen, abaixo do prefeito. Ele tinha uma posição elevada. Em seu livro, sua obra magna sobre o assunto pretendia oferecer a Bremen e outras cidades um plano abrangente para uma reforma em tempos de peste. Veja que interessante o que ele escreve. E primeiro, sobre as reuniões da igreja, esse conselho precisa ser dado. Que as pessoas não venham aos montes, ou por multidões, nem entram, nem saem, e que não se agrupem em grande número em uma igreja, onde serão levadas a se sentarem de maneira direta e próxima, especialmente em uma cidade,
considerando que existem lugares mais adequados para esse fim, nos quais o culto divino, isto é, a exposição da palavra de Deus e a administração dos sacramentos podem ser realizadas. Pois, embora essas coisas possam acontecer para alguns apenas pequenas e de pouca importância, ainda assim nada deve ser omitido que, de qualquer maneira, pode contribuir para afastar a infecção, dando orientações do risco de aglomerações e de que você vai se sentar próximo às pessoas e de que isso não deve ser feito para a propagação da doença. E ele ainda diz: por isso afirmei anteriormente e digo de novo, que não apenas o ar infeccioso e externo e comum, mas também as respirações contagiosas e as respirações infecciosas ou assopros, que são reunidos e depois transmitidos ao todo, e que devem ser evitados outros que estão doentes pelos cuidadores, por aqueles que se sentam ao lado deles, pelos ministros da igreja que vão e vêm aqui e ali ao lado dos infectados. Sim, muitas vezes também por aqueles que estão mortos. Que coisa quando pela experiência cotidiana somos ensinados e nos provarmos também verdadeiros por todos os meios que prestar atenção, para que não causemos essa tão grande doença em outros, que com toda a diligência temos nos colocado à parte por medo da infecção. Mais uma vez, a preocupação do Johann de não propagar essa doença e de não ferir os outros com essa doença. Por que aglomerações estão sendo proibidas? E o grande diferencial é que nesse momento não é a igreja que é proibida de se reunir. Qualquer reunião que envolva muitas pessoas, elas estão proibidas nesse momento. A recomendação é de que elas não sejam feitas. Justamente por isso. Por causa do risco de contágio, e essa era a preocupação dos reformadores, entendendo a questão e a preocupação sim do culto a Deus. Mas que naquele momento não era tempo de fazer isso, e era tempo de se tomar precaução. Tendo em vista as vidas que poderiam ser contaminadas, as vidas que poderiam ser ceifadas nesse momento. Veja a importância e a prudência disso. Pouco tempo depois, já aí no século XVII, século XVIII, George Gislip foi um proeminente membro da Assembleia de Westminster. Isso já na Inglaterra, no movimento puritano. Veja que nós não vamos conseguir explicar o contexto histórico devido ao tempo, o contexto histórico de cada um. Se você precisar, quiser saber depois, me escreve, me manda uma mensagem que eu auxilio, se é alguém que você tenha mais curiosidade de saber. A gente disponibiliza um outro material para tratar do contexto histórico desses teólogos. Mas o que acontece aqui, então, é que na Assembleia de Westminster, ele era um proeminente membro, suas opiniões a respeito da lei de Deus provavelmente estavam entre os temas mais complexos. A sua citação aqui demonstra um conhecimento de infecção, distanciamento social, adaptação do culto público e quando essa peste durar por anos, por ser uma doença em expansão. Olha o que ele escreve. Veja que interessante. Uma multidão pode ser uma igreja, embora não se reúna no mesmo lugar para cultuar a Deus. Por exemplo, pode acontecer de uma congregação não poder se reunir em um lugar, mas em diversos. Isso pode continuar assim durante alguns anos, seja por motivo de perseguição ou por causa de uma peste. Seja porque ela não tem uma igreja paroquial tão grande que possa reunir todas essas pessoas, de modo que uma parte delas deva se encontrar em outro lugar. Mas uma multidão não pode ser uma igreja, a menos que comunguem do mesmo governo da igreja e debaixo dos mesmos governadores. Ele estava aqui argumentando diversas outras questões e falou sobre distanciamento social. Porque se você lembrar, os cristãos da igreja primitiva, lá em Atos, eles não se reuniam em templos, em sinagogas, eles se reuniam nas casas. Provavelmente em mais de uma. E aqui é o que ele está dizendo. Às vezes, em determinadas circunstâncias, não vamos poder nos reunir dentro dessa paróquia que ele cita aqui, num lugar grande, onde você vai conseguir juntar diversas pessoas. Então, nós nos espalhamos, quando que for necessário. Veja, então, que ele escreveu isso em 1641, já aí mais de 100 anos depois de Martinho Lutero, e a mesma convicção de, em tempos de peste, em tempos de doença, saber como agir. Veja agora, então, Teodoro Beza. Quem foi Teodoro Beza? Teodoro Beza foi discípulo, amigo e sucessor de João Calvino em Genebra, na Suíça.
Suas credenciais acadêmicas não precisam de apresentação, pois ele fora simplesmente reconhecidamente gigante na sua época, tanto por estudantes da época quanto estudantes do presente. E quando ele encarou a peste, ele deu o mesmo conselho que outros. Veja o que então Teodoro Beza ele vai dizer. Quando eu mesmo fiquei doente da peste em Lausanne, na França, e que os outros meus colegas ministros, entre os demais, aquele homem singular de abençoada memória, Pierre Viret, estava preparado para vir a mim, e que o próprio João Calvino também enviou um mensageiro com cartas endereçadas a mim, com todo tipo de cortesia. Não permiti que nenhum deles viesse a mim, para que não se pensasse que eu providenciei a perda da comunidade cristã, que teria se manifestado muito grande com a morte de homens tão dignos. Nem me arrependo de ter feito isso. Embora, porventura, caso acontecesse com eles, não obtivessem o mesmo da minha mão. Mas se em tais calamidades o magistrado em tempo providenciar tanto quanto possível por meios legais que não sejam repugnantes à caridade cristã, que a infecção possa ser mitigada e que também não falte nada aos doentes pela peste, ele deve responder muitas perguntas que, segundo esse argumento, devem ser feitas. Mas deve haver especial concordância nisto, de que os nossos pecados são a principal e a verdadeira causa da peste, de maneira que esse é o único remédio adequado contra ela. Se os pastores não disputarem a respeito da infecção, o que compete aos médicos, mas tanto pelas palavras como pelo exemplo da vida, despertem seus rebanhos para o sincero arrependimento, amor e caridade em relação aos outros. As pestes e pragas, então, elas são consequência direta dos nossos pecados, não como uma consequência, necessariamente como um castigo, mas por conta do mundo pecaminoso que nós estamos. Pestes e pragas acontecem. Teodoro Beza diz, não vamos ser responsáveis por espalhar a doença. Pouco depois também, nós temos um outro puritano, Richard Baxter, esse famoso puritano anglicano, e ele discute então se um governo civil pode ou não fechar igrejas durante pandemias. Ele faz isso no seu estilo clássico de controle rígido e frases esparsas. E ele faz normalmente por perguntas na obra que eles escreveram, tá? No Diretório Cristão, ou numa Suma Teológica de Prática Teológica de Londres de 1633. Você acha essa obra no Google. E na pergunta 109, a pergunta é a seguinte: podemos omitir as assembleias da igreja no dia do Senhor, caso o magistrado as proíba? Magistrado, autoridade ou Estado. Resposta 1. Uma coisa é proibi-las por um tempo, por alguma causa especial, como infecção por pestilência, fogo, guerra. E outra coisa é proibi-las de forma declarada ou profana. Uma coisa é omiti-las por um tempo, e outra é fazer isso ordinariamente. Uma coisa é omiti-las por obediência formal à lei, e outra coisa é omiti-las por prudência ou por necessidade, uma vez que não podemos observá-las. Veja agora. A Assembleia e as circunstâncias da Assembleia devem ser distinguidas. 1. Se o magistrado, por um bem maior, proíbe as assembleias da igreja em tempos de pestilência, assalto de inimigos ou fogo, ou por necessidade similar, é um dever obedecê-lo. Porque os deveres positivos dão lugares aos grandes deveres naturais que são o seu fim. Assim, Cristo justificou-se a si e a seus discípulos quanto à violação do descanso externo do sábado, pois o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Visto que as afirmativas não se vinculam sempre e os deveres fora da época se tornam pecado. Porque um dia do Senhor ou uma assembleia não deve ser preferido ante muitos que por omissão daqueles devem ser obtidos. Ele continua agora. Se os príncipes de modo profano proíbem as assembleias santas e culto público, declaradamente ou como uma renúncia a Cristo e à nossa religião, não é legal obedecê-los formalmente. Aí, nesse caso, não devemos obediência. Se está liberado ter jogo de futebol, se está liberado ter show, se está liberado ter todo mundo se reunir, e só a igreja é proibida de fazer culto, a gente não vai obedecer. Aí se justifica a nossa desobediência civil. Porque isso é uma clara afronta e uma clara perseguição ao cristianismo. Lembre-se, por exemplo, de Daniel e seus amigos e Nabucodonosor quando constrói a sua estátua e ordena a adoração àquela estátua. Lembra daquilo? Eles não podiam adorar outro Deus que não Nabucodonosor. E os amigos de Daniel se negam a fazer isso. Ou Daniel, depois, no outro reinado, o reinado de Beltesazar, então ele acaba não se prostrando e ele acaba orando 3 vezes ao dia, e na sua rotina, na sua janela, isso é visto. E ele também não poderia adorar outro Deus.
e ele é lançado. Nesse tipo de caso, nós não devemos obediência a Deus. Não devemos obediência a Deus. Mais uma pergunta nesse livro, é aquela que eu fiz, é a pergunta 109, né? Podemos omitir as assembleias da igreja no dia do Senhor, caso o magistrado a proíba? Na pergunta 110. Devemos obedecer aos magistrados se eles nos proíbem de adorar a Deus em tal lugar, país, ou em tais números, ou em algo semelhante? Resposta. Devemos distinguir entre uma determinação de circunstâncias, modos ou acidentes. Se somos proibidos apenas do lugar, números que claramente destroem o culto ou o fim e outras coisas que não fazem isso. Por exemplo, aquele que diz: vocês nunca se reunirão, senão uma vez por ano, ou nunca senão à meia-noite, ou nunca senão durante 6 ou por 7 minutos. Está determinando a circunstância quanto ao tempo, mas está fazendo isso para destruir o culto, o que não pode ser feito de maneira consistente com seus fins. Mas aquele que disser, vocês não se reunirão até as 9 horas, nem ficarão durante a noite, não faz mal a tal coisa. Não faz mal a tal coisa. Não é preciso me deter na aplicação. No último caso, devemos obediência formal. No primeiro, devemos sofrer e não obedecer. Viu, então, como depende do tipo de proibição? A gente teve nesses dias muitas comparações, pessoas querendo, não, mas a igreja deve se reunir, eles estão proibindo o culto. E o que todos esses teólogos pensavam é, qual é o tipo de proibição que está sendo realizada? E qual é o tipo de recomendação que está sendo realizada? Não é uma perseguição ao cristianismo. Não é uma ordenança para que nós adoremos a um outro Deus e deixemos de nos reunir. Não é disso que se trata. É por isso que, nesse caso, a obediência e esse tempo em que nós oramos, nós sentimos falta do culto público, nós ficamos tristes, nós sentimos saudades de estar com os irmãos, nós sentimos saudades da ceia do Senhor. Esse é o momento em que nós oramos e nós clamamos a Deus para que nos conceda novamente a oportunidade de nos reunirmos. De nos reunirmos. Isso deve nos fazer nos sentir, isso nos leva a sentir saudades do culto. Nos leva a valorizar o culto. Quantas vezes nós não negligenciamos o culto a Deus? Achamos que a nossa liberdade nunca ia ser tirada. E nós negligenciamos isso. Não fizemos da forma que deveríamos. Talvez esse seja o mundo que os desigrejados sonharam. Aqueles que dizem que a reunião da igreja não é necessária. E aqueles que são membros de nossa igreja e que nem sequer estão sentindo falta, porque já não iam. O que dizer deles? Qual a diferença está fazendo para eles a quarentena? Porque não valorizaram o culto, não valorizam a comunhão. Há quantos anos, meses, não participam de um momento de ceia do Senhor? Talvez essa quarentena esteja realizando o desejo de muitos. Mas nós devemos clamar a Deus para que Ele nos reúna novamente. Mais dois teólogos. Asbel Green, já aí no século XVIII e século XIX, foi um ministro presbiteriano americano e presidente da Universidade de Princeton, já nos Estados Unidos. A citação abaixo está relacionada à epidemia de febre amarela que se espalhou pela Filadélfia naquela época. Olha o que ele diz. Eu resolvi ir e pregar e aconselhar a todo o meu povo que pudesse deixar a cidade, a escapar por suas vidas. Foi isso que eu fiz. Em grande medida, provavelmente foi devido a isso que, sob a bênção de Deus, pouquíssimos membros da minha congregação se tornaram vítimas da peste nesse ano. Para aqueles sob minha responsabilidade, que eu sabia que não poderiam sair da cidade, eu disse ao máximo que pude para conscientemente aliviar seus medos, exortando-os a confiar em Deus, visto que na ordem da sua providência era impraticável que eles deixassem suas casas. E eles disse explicitamente que não havia qualquer chamado ao dever que eles deveriam se reunir para o culto público, ou que deveriam participar da pregação enquanto a cidade permanecesse em seu estado atual. Ele falou para a congregação dele, se vocês podem sair da cidade, vão embora. Vão embora. Vocês que não têm como ir embora, porque a sua circunstância não permite, vocês não têm nenhuma obrigação de se reunir no culto público nesse momento. Se cuidem. Cuidem das suas vidas. Mas ele ficou lá e ele se arriscou. E ele se arriscava. A mesma linha de pensamento de Lutero. Ele se arriscava pelos membros da sua igreja. Mais um, Francis Green, que foi um pastor presbiteriano em Washington, D.C.
E ele escreveu no contexto da gripe espanhola, agora muito mais recente, entre 1918 e 1920. Imagina aquele contexto do mundo, no final da Primeira Guerra e depois uma gripe que assola o mundo. Veja que coisa difícil. Vamos ver o que ele disse aqui então. Outra coisa que me impressionou em conexão a essa epidemia é o fato de que podem surgir condições em uma comunidade que justificam o exercício extraordinário de poderes que não seriam tolerados em circunstâncias comuns. Esse exercício extraordinário de poder foi utilizado pelos comissários civis ao fecharem teatros, escolas, igrejas, proibir todas as reuniões de um número considerável de pessoas em ambientes fechados e ao ar livre, e restringir os números que deveriam estar presentes mesmo em funerais. Isso não é o jornal de hoje, gente. Isso é 1918 e 1920, gripe espanhola em Washington, D.C., nos Estados Unidos. A base do exercício desse poder extraordinário foi encontrada no dever imperativo dos oficiais para salvaguardar, tanto quanto possível, a saúde da comunidade, impedindo a propagação da doença da qual estávamos sofrendo. Ele ainda disse que existem algumas queixas consideráveis por parte de alguns, principalmente no que diz respeito ao fechamento de igrejas. No entanto, parece-me que em um assunto como esse é sempre prudente se submeter a essas restrições por um tempo. Se de fato era perigoso se encontrar nos cinemas e nas escolas, certamente não era menos perigoso se encontrar nas igrejas. O fato de as igrejas serem locais de reunião religiosa e as outras não afetaria em nada a questão de saúde envolvida. Se evitar multidões diminui o risco de ser infectado, era prudente tomar a precaução e não correr o risco desnecessariamente e esperar que Deus nos protegesse. Por fim, ele ainda diz, e por mais ansioso que estivesse para retornar ao trabalho, esperei pacientemente até que a ordem fosse dada. Comecei a me preocupar no início, pois parecia perturbar todos os nossos planos para o trabalho do outono. Mas logo recuperei minha compostura. Eu disse para mim mesmo, por que se preocupar? Deus sabe o que está fazendo. A obra dele não sofrerá. No final ela será ajudada. Acredito que com isso um grande bem está por vir. Todas as igrejas, assim como a comunidade em geral, serão mais fortes e melhores para essa época de angústia pela qual estamos passando. Washington, D.C., 1918, no contexto da gripe espanhola. Essa foi a declaração dele. Diante disso, algumas conclusões rápidas e algumas aplicações. Por que deixamos de nos reunir, então? Primeiro, por amor às pessoas. O segundo mandamento de Deus mais importante é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como demonstramos o amor pelo próximo? Fazendo todo o possível para lhes fazer o bem. Evitar tudo que possa prejudicá-los. Segundo, por respeito às autoridades. Submissão às autoridades. Mas Deus nos ordena congregar-nos. Não devemos obedecer às autoridades. Mas o que vemos hoje não é uma ordem anticristã, absoluta ou permanente. Ok? Essa é a diferença. Não é uma ordem anticristã. Por uma questão de humildade. Nós não sabemos tudo. E nós, como em todas as áreas da vida, nós ouvimos e aprendemos daqueles que sabem. Daqueles que sabem. Isso é importante. Pelo bem do nosso testemunho. O mundo está nos observando. Já imaginou uma igreja ser responsável pela propagação e disseminação do vírus em uma cidade? Que testemunho é esse de amor ao próximo? Que testemunho é esse de amor ao próximo? E mais, por essas medidas serem temporárias, de novo, o anseio pela volta do culto público e pelas oportunidades que teremos de nos reunirmos. É bom que lamentemos a interrupção dos nossos cultos de domingo e outras reuniões e atividades. O ruim é se você não está sentindo falta disso. Deus transmite sua graça por meio desses cultos públicos. Esses tempos de deserto são de provação da nossa confiança no Senhor, do nosso amor por nossos irmãos e nosso próximo e a realidade da nossa profissão de fé. Se Deus quiser um dia, muito em breve, nós deixaremos esse deserto e queira o Senhor. E quando chegar essa hora, nós nos reunamos e nós nos sintamos muito mais agradecidos pela bênção do culto público e pela bênção que é estar com os nossos irmãos e poder novamente nos reunirmos para tomar a ceia do Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque sentimos que não estamos sozinhos nesse tempo.
que por intermédio dos irmãos que já passaram por isso em outras épocas, crentes fiéis, o Senhor assim também nos ensina e nos orienta. Que tenhamos com paciência e que o Senhor derrame a sua misericórdia sobre nós. E, Senhor, abrevie esse tempo, é o nosso desejo, para que novamente possamos nos reunir como igreja, cantar e adorar, receber a palavra com os nossos irmãos e também poder celebrar a ceia, lembrando do Evangelho e do sacrifício de Cristo por nós. Nós te louvamos e agradecemos por isso. Que o Senhor nos fortaleça, guarde as nossas famílias, guarde a nossa igreja durante esse tempo de pandemia e nos faça aprender cada vez mais e mais. Em nome de Jesus. Amém.